Há muito tempo atrás, quando a luz não era elétrica, quando a comida não vinha embalada e quando as festas duravam semanas, uma festa foi diferente de todas as outras. Foi diferente porque teve fogo, teve vento forte, que ninguém sabia de onde vinha, se vinha do sul ou se vinha do norte. Mas o mais diferente daquele vento foi que ele mudou para sempre a nossa sorte. Ele soprou no ouvido que a partir daquele dia passava a morar dentro das pessoas a certeza de que elas não estariam sozinhas. Porque fazia 50 dias desde que a grande esperança que elas tinham encontrado havia morrido, ressuscitado e prometido que não ia deixar ninguém sozinho. E esse vento tem um nome, e esse nome é Espírito Santo. Ele vem no meio de uma festa para mostrar que quer fazer parte dos maus e dos bons momentos. Ele vem como línguas de fogo, para lembrar que mesmo nos dias mais frios, ele é a fogueira que nos mantém aquecidos. No terceiro domingo de maio, nós vamos comemorar um dos dias mais importantes para quem acredita em Jesus Cristo. O dia em que lembramos que Ele ainda está no meio de nós. É tempo de Pentecostes. E essa festa também é para você. Boa noite, amores. Tem uma noção do que vamos falar hoje? O texto de hoje está no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 47. Quero pedir um favor. Vocês leem depois todo o texto em casa e vão pedir ajuda da pessoa mais importante dessa história, o Espírito Santo, para ele ajudar vocês a entenderem e guardarem no coração. Combinado? Para começar a nossa aula, vamos fazer uma oração. E como eu sempre digo, vamos falar com a pessoa mais importante do mundo. Quem é? Deus. Vamos lá? Deus, nós te amamos e te agradecemos por esse momento da escola dominical. Pedimos iluminação do alto para que possamos entender e guardar no nosso coração tudo aquilo que formos aprender nessa noite. Te agradecemos por tudo, pela vida, pela saúde, pela igreja, pela família, pelos amigos e por tudo de bom que o Senhor nos dá, especialmente porque o Senhor está sempre conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos ouvir a história? Ela é curtinha e depois a gente comenta. Atenção!
Então, o que é o Pentecoste? O Pentecoste é uma festa que acontecia desde a época de Moisés, em que o povo judeu tinha o costume de agradecer a Deus a colheita do trigo, da cevada, e faziam essa festa. Essa festa aconteceu 50 dias depois que Jesus morreu e ressuscitou, ou seja, 50 dias depois da Páscoa. Por isso ela passou a ser chamada Pentecostes. Antes ela não tinha esse nome. E nesse dia era a promessa que Jesus tinha feito lá no livro de Atos. Porque quando Jesus ressuscitou, depois ele veio, passou 40 dias ele se revelou aos discípulos e passou 40 dias ensinando a eles. Lá no livro de Atos, no capítulo 1, Jesus disse assim, ele se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E comendo com eles, Jesus deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João Batista, na verdade, batizou com água, mas vocês, discípulos, serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, estavam lá reunidos mais ou menos 120 discípulos de Cristo, esperando essa promessa acontecer. E como vimos na história, ela aconteceu, porque Deus não é homem para que minta, Deus não mente. Ele cumpriu sua promessa. Então, Pentecostes foi um marco na história dos cristãos, porque Jesus Cristo cumpriu a promessa e derramou o Espírito dele, o Espírito Santo, batizando a todos que ali estavam com o Espírito Santo e revestindo eles de poder. Nós temos ali na história 2 símbolos que representam o Espírito Santo. Vocês sabem quais são? Pensem. Vento e fogo. Vento e fogo. O vento, ele tem algumas características que a gente pode dizer que tem 3 características. O vento é livre, o vento é soberano e o vento é misterioso. Vamos lá? Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sopra aonde ele quer. Ele vai aonde ele quer. Ele é soberano porque o homem não pode impedir que o Espírito Santo haja. O homem não pode impedir que o vento sopre, assim também que o Espírito Santo haja. E porque ele é misterioso? Porque ninguém sabe nem para onde ele vai, nem de onde ele vem. Assim também nós não conseguimos entender e compreender toda a obra do Espírito Santo no coração do homem. Essa é a característica do vento, O símbolo do vento no Espírito Santo. E o outro símbolo é o fogo. O fogo, línguas de fogo. O fogo ilumina, o fogo purifica, o fogo aquece e o fogo alastra. O que seria isso? O Espírito Santo ilumina quando ele nos mostra a verdade. Quem é a verdade? Jesus. O Espírito Santo nos purifica quando ele nos convence do pecado e nos leva à santidade. O Espírito Santo nos aquece quando ele enche a nossa alma de sede de Jesus. E o Espírito Santo se alastra? Como assim? Sim, o fogo não se alastra? Cada vez que nós anunciamos Deus, Jesus para as pessoas, o Evangelho, nós estamos alastrando o Espírito Santo, porque cada vez que a pessoa recebe a palavra no coração, o que acontece? Ela se enche do Espírito Santo e ele vai se alastrando. Então, o Espírito Santo, como fogo, ele ilumina, purifica, aquece e alastra. Ele nos mostra a verdade, nos convence do pecado, nos leva à santidade, enche a nossa alma de sede de Jesus e alastra, ou seja, nos faz anunciar Jesus para todos. Prestem atenção nesse versículo aí, anotem aí. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá,
Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Vocês viram como o Espírito Santo tem o poder consolador e ao mesmo tempo a função de nos mostrar o pecado, a justiça e o juízo? Vocês se lembram, né? Que o Espírito Santo faz parte da Trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pai e Filho estão no céu reinando. Deus reina e ao seu lado está ao seu lado direito está o seu Filho, que intercede por nós. E aqui na terra, dentro dos nossos corações, está o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos consola. Então, quando você sabe que você está agindo de uma forma que agrada a Deus, é o Espírito Santo te guiando. Mas vocês viram também que na história, além do poder do Espírito Santo ter sido derramado pelo dom de línguas, que foi um milagre, que só aconteceu uma única vez, aqueles discípulos falando em línguas, não eram línguas estranhas, eram línguas de outros povos que conseguiram compreender. Mas o que convenceu eles foi a pregação de Pedro. Pedro, usando da palavra de Deus, pregou Jesus. É isso que convence as pessoas. Porque a palavra de Deus entra no nosso coração e nos traz fé. Pedro falou que Jesus é enviado de Deus, que Jesus veio ao mundo para salvar a todos, que falou da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, que a vida de Jesus, Deus o aprovou com sinais, prodígios e milagres, que da morte de Cristo não foi um acidente, não, mas estava na agenda de Deus, isso era para acontecer, era propósito de Deus para salvar a humanidade. Falou da ressurreição de Cristo, que não foi uma surpresa assim como a morte. Falou da ascensão de Cristo, que veio depois de ressurreto. Ele desceu, passou 40 dias entre os seus discípulos e depois hoje ele está reinando com Deus lá no céu. Falou então que ele é o nosso Senhor, falou do senhorio de Cristo, né? E a pregação de Pedro também deixou clara a necessidade do arrependimento para que a gente tenha uma mudança de vida. Então, e além de tudo, também nos mostrou promessas da remissão de pecados e de receber o dom do Espírito Santo. E ao final, quando a palavra foi pregada, o que aconteceu? Mais ou menos 3.000 pessoas foram salvas. Eles se arrependeram, foram convertidos, batizados e passaram a fazer parte do corpo de Cristo. Isso é o Pentecostes. É a descida do Espírito Santo a nós, povo de Deus, que hoje a gente recebe o Espírito Santo no batismo, certo? E a gente recebe orientação e conhecimento através da palavra, da oração. E uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que se ama, que tem frutos do Espírito, que é bondade, longanimidade, domínio próprio e tantas outras coisas que está ali nos frutos do Espírito descritos em Gálatas. Amores, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos entender que precisamos muito do Espírito Santo para continuar vivendo uma vida que agrada a Deus e para sermos instrumentos de Deus aqui na terra, sal e luz. Vamos lá fazer uma oração para acabar com a nossa aula e guardar essa palavra no nosso coração e frutificar? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa que enche o nosso coração de fé e amor a Ti.
Te agradecemos porque o Senhor enviaste o Teu Espírito Santo para nos dar discernimento, nos ensinar sobre a sua justiça, sobre o seu juízo e nos convencer do nosso pecado. Te agradecemos porque Ele é o nosso auxiliador, nosso consolador, nosso amigo de todas as horas. E te pedimos perdão por todas as vezes em que não sabemos enxergar tudo isso e não fazemos o que te agrada. Cuida, Senhor, de cada criança, de cada jovem, de cada pessoa que está assistindo essa aula, para que possamos ser impactados pela Tua palavra, como foram aquelas mais ou menos 3.000 pessoas, e cada dia sermos convencidos e convertidos pelo Teu Espírito Santo a seguirmos a verdade que é Cristo. Nós te amamos e te agradecemos por tudo e pedimos a sua bênção sobre cada criança, seus familiares, amigos, as pessoas que sofrem, os enfermos e sobre toda a igreja, corpo de Cristo espalhado pelo mundo. Em nome de Jesus, amém. Amo vocês, Deus abençoe. Tchau!